Essa é a nossa segunda aula do módulo Escatologia do Instituto Global Ensino Teológico Formação de Lideranças. Na última aula nós tratamos sobre o valor das profecias, sobre como Deus usa as profecias para nos conectar com o destino, para nos conectar com o futuro, como os profetas são fundamentais nesse processo de entendimento daquilo que ainda viveremos. E hoje nós vamos começar essa sessão com a seguinte pergunta: por que devemos nos aprofundar nas profecias bíblicas? A resposta mais completa é aquela que aponta para o fato da profecia ser um dos meios pelos quais Deus se revela a nós. Então, Deus nos deu 3 sinais importantes e sobrenaturais da sua divindade, da sua existência, e Ele espera que os homens o reconheçam por meio desses sinais. Ele nos deu, em primeiro lugar, a criação. Ele se revelou a nós através de Jesus Cristo, e Ele forneceu revelação escrita sobre si mesmo nas Escrituras. A criação, ela nos fornece uma clara evidência de que Deus existe. Romanos 1, 19 e 20, Paulo fala sobre isso: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então a criação resplandece a glória de Deus, ela é uma das maneiras de Deus se revelar ao homem, pois é impossível encontrar ordem na desordem. Toda a criação, na verdade, testifica um Deus de concepção criativa, inteligente, que formou o universo, que criou a terra e que criou a raça humana. A própria ciência apoia a teoria de uma única origem de todo o espaço, tempo e matéria. E essa visão científica corrobora o ensino bíblico de Deus como Criador de todas as coisas. Jesus Cristo é a evidência não só da existência de Deus, mas de seu grande amor, de seu incomparável amor por todos os seres humanos. Jesus é a manifestação visível de um Deus invisível. Colossenses 1,15 diz: este é a imagem do Deus invisível. João 12,45 diz, com palavras de Jesus: quem vê a mim, vê aquele que me enviou. E ainda em João 14,8-9 ele disse, Filipe, na verdade, o discípulo, perguntou: Senhor, nos mostra o Pai, nos mostra Deus, nos mostra o Pai, e isso nos basta. E Jesus respondeu: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e ainda não me tens conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então, Jesus veio para revelar o Pai. Ele só falou o que o Pai estava falando, ele só fez o que o Pai estava fazendo. No entanto, a revelação mais detalhada disponível para nós hoje é a Bíblia. A criação revela a glória de Deus, sim, mas ela é limitada, ela não pode nos mostrar por completo nem o amor de Deus e nem ainda revelações específicas de Deus para o nosso dia a dia, direções para as nossas vidas. Jesus é Deus na forma humana, porém os seus próprios ensinamentos dependiam da palavra de Deus. Então a revelação escrita na Bíblia fornece informação importante e necessária para nós conhecermos a Deus, conhecermos a sua vontade e a obedecermos. Na verdade, nós saberíamos muito pouco sobre o próprio Cristo Jesus se a Bíblia não existisse. Então, na Bíblia, nós temos uma coletânea extensiva
da verdade que afirma a divina autoria e a autoridade das Escrituras em suas profecias cumpridas. Aproximadamente 66 livros inspirados da Bíblia foi escrito por profetas do Antigo Testamento. Então, Deus, evidentemente, considera a profecia extremamente importante, porque Ele incluiu muito disso na Bíblia. 66 livros são um total, e 1/3 desses 66 foram escritos por profetas do Antigo Testamento. Mesmo no Novo Testamento, nós temos 4 livros, Apocalipse, 1º e 2º Tessalonicenses e Judas, que são essencialmente proféticos. Então, no total, quase 1/4, quase 25% de todos os versículos da Bíblia possuem ou incluem profecia. O fato é, então, que se nós omitirmos o estudo da profecia, porque ela é difícil ou porque ela é controversa, nós iremos ignorar uma enorme porção da Escritura. Por que então é importante para nós estudarmos profecia? Um dos pontos mais relevantes é que a profecia revela a natureza de Deus. A profecia revela o estado de Cristo Jesus hoje, o elevado estado do Jesus que nós estamos esperando voltar. A Bíblia nos diz que Ele virá com poder, com glória. Mateus 24:30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E Filipenses 2:10-11 ainda diz: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, esses textos aqui, esses insights em relação ao destino, nos revelam um Jesus rei, um Jesus poderoso, um Jesus que virá com grande glória. Mas ainda entre os benefícios de nós estudarmos as profecias, está no fato de que a profecia nos protege contra ensinamentos falsos. A Bíblia fornece um entendimento preciso, tanto de como viver o hoje, de como viver o agora, como também o quanto nós podemos esperar da eternidade. Por outro lado, você tem muitas outras linhas de interpretação que levam pessoas a heresias e a desvios doutrinários. Nós temos, por exemplo, grupos como os Testemunhas de Jeová, que ensinam que 144 mil pessoas apenas irão para o céu. Só uma casta privilegiada de 144 mil pessoas serão salvas. E o fato é que essa doutrina está fundamentada numa visão imprecisa de Apocalipse 7, dos versos 4-8. Se você vai estudar o que os Mormons ensinam, por exemplo, você vai descobrir que eles defendem ou eles descrevem 3 níveis de vida pós-morte, contrários ao ensinamento da Bíblia, que ensina que pós-morte é somente céu ou inferno como lugar eterno para a alma. Um melhor entendimento bíblico dos ensinamentos e das profecias com relação ao que está por vir, vai nos preparar, vai nos ajudar a lidar com essas especulações, com essas suposições apocalípticas sem fundamento bíblico. Demos uma leve pausa aqui, porque quando eu fui limpar minha mão, não sei se já aconteceu isso com você, essa história de álcool gel, o tempo todo caiu uma gotinha de álcool gel aqui, o pessoal da TV, do Bola TV aqui, que é tão excelente, deu um pause aqui para a gente trocar de camisa, mas eu falei, vai com essa camisa cheia de álcool gel mesmo, não tem problema. Como estava dizendo, a profecia oferece também, além de proteção, blindagem contra heresias e falsos ensinos,
além de nos revelar a natureza de Deus, a profecia oferece esperança. Romanos 15:4. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então a nossa esperança, ela vem da consolação proposta nas Escrituras. Quando nós entendemos o plano de Deus para o nosso futuro, nós podemos viver com esperança, mesmo durante os nossos dias mais difíceis. Quando você conhece o seu destino, você pode dizer, mesmo em meio ao caos, que no fim vai ficar tudo bem, porque no fim nós estaremos sendo arrebatados para os céus, recebidos por Jesus e vivendo com Ele eternamente. Então, para quem crê, sempre no fim vai ficar tudo bem. Se não está bem agora, é porque ainda não é o fim, mas no fim tudo vai ficar bem. Paulo, depois de ensinar aos cristãos em Tessalônica sobre o arrebatamento, ele diz assim, 1 Tessalonicenses 4,18: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, nos momentos de dificuldade, de tribulação, de angústia, se consolem mutuamente com o fato de que a igreja um dia será arrebatada, de que a igreja está do lado que já venceu e de que a igreja conhece o seu futuro. Nesse plano, então, nós teremos aflições, nós teremos tribulações, frustrações, decepções, porém, a Bíblia aponta para a nossa esperança futura, para a nossa alegria em Jesus. Ainda como benefício de se estudar profecias, nós temos o fato de que profecias não cumpridas promovem uma vida santa. Quando você sabe que há profecias que ainda vão se cumprir, você procura estar preparado para elas. Se você sabe que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, você precisa se preparar para ele. Então, o conhecimento das profecias promove santificação. Segundo Pedro 3, 11 e 12, havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato em piedade, aguardando e apresentando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardentes se fundirão. Então ele está dizendo, se vocês sabem que o Senhor virá, se você sabe que o fim está próximo, se você sabe que vocês vão perecer, se vocês vão viver todas essas coisas, vocês vão ser arrebatados, se santifiquem, vos convém se santificar, vos convém se purificar. Então um melhor entendimento sobre o que o futuro nos reserva, nos direciona para uma vida de santificação agora. Entender o plano perfeito de Deus para o futuro nos motiva a viver para Deus no presente. Nosso objetivo então é viver agora de uma maneira tal que nós não tenhamos arrependimentos no futuro, quando nós ficarmos diante de Deus. O nosso objetivo é viver de tal forma que nós não estejamos entre aqueles que estavam dormindo no momento do arrebatamento e que ficaram. Nosso entendimento é que esse conhecimento necessariamente nos santifica. O meu primeiro momento no caminho de Cristo, as minhas primeiras experiências com Ele, foram importantes porque eu comecei a estudar o Evangelho e já fui cair logo em escatologia. Foi o primeiro estudo que eu fiz de Bíblia. E isso provocou no meu interior uma vontade tão grande de me converter de verdade, de levar o Evangelho a sério, de ser santo, porque eu queria estar entre aqueles que serão arrebatados, e esse é o meu desejo até hoje. Esse é um dos grandes motivos de nós nos santificarmos e nos purificarmos. Nós queremos subir. Estudar profecias não cumpridas também nos constrange a compartilhar o Evangelho. Quando nós entendemos que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, quando nós compreendemos a eternidade da alma, quando nós nos convencemos da realidade de céu e inferno, nós somos tomados por uma urgência da pregação do Evangelho. Isso também foi uma experiência que eu vivi
como eu estudei Apocalipse, eu entendi o que era, eu fiquei tão apegado à palavra, que por onde eu passava eu tentava dividir um pouco daquilo, tentava pregar para as pessoas. Meu objetivo de vida era e continua sendo salvar pessoas, pregar o evangelho para que haja salvação. Há uma urgência no ar aí, e aqueles que conhecem as profecias que precisam se cumprir, entendem que todas elas são reais, entendem que o arrebatamento vai acontecer, eles se sentem responsáveis por levar essa urgência a outros, aos seus familiares, aos seus amigos, a quem quer que seja. Nós passamos então a valorizar cada oportunidade de levarmos a mensagem da cruz para todos que passam por nós e para os nossos entes queridos também, porque nós queremos que eles sejam salvos. 2 Timóteo 4, 1, 2 diz assim: conjuro-te perante Deus e Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta a tempo e a fora de tempo, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Paulo está orientando a Timóteo: prega, Timóteo, ensina, exorta a tempo e a fora de tempo. Quando você estiver preparado para isso, num ambiente onde estão esperando que você pregue, e em outros lugares, em outros ambientes que não estão esperando que você pregue, use as oportunidades para que em todas as conversas suas, de alguma forma você traga o assunto Jesus para a mesa. Essa é a maneira do evangelista, tomado por essa urgência, agir. Onde se assentar, onde ele estiver, com quem ele conversar, ele vai procurar um espaço, ele vai procurar uma oportunidade para lançar a semente do evangelho. Eu estava num dia desses conversando com um empresário judeu, que apesar de ser judeu se dizia ateu. Era um assunto que nada tinha a ver com o evangelho, com a igreja. Nós estávamos tratando de uma outra questão, mas o simples fato dele me dizer que ele era religioso, que ele era judeu, mas não religioso, que ele era judeu, mas ateu, foi a oportunidade que eu precisava para dividir aquilo que eu creio, para poder falar um pouco sobre céu, sobre a imortalidade da alma, sobre uma experiência que ele, gostando ou não, ele viveria, mais hora ou menos hora. Então, quando há essa urgência no seu coração, você não vai perder oportunidades, porque você não sabe se você terá outra de poder dividir o evangelho e a mensagem de Jesus com aquela pessoa. Então nós precisamos estar sempre prontos para compartilhar a esperança ou a razão da esperança que existe em nós. 1 Pedro 3,15 diz: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então Pedro está dizendo: esteja sempre pronto para dar as respostas certas para as pessoas que te questionarem. Agora, sabendo desses importantes benefícios de nós estudarmos profecia, nós também temos que ter a consciência de que conhecer as profecias é uma responsabilidade de quem crê. Conhecer as profecias é uma responsabilidade de quem prega. Conhecer as profecias é uma responsabilidade do cristão. A Bíblia nos exorta a conhecer e a estudar a palavra. Paulo escreveu, 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar, como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Então isso se aplica ao nosso estudo de toda a Escritura. Eu tenho que estar aprovado diante de Deus, sem nada do que me envergonhar, mas eu preciso manejar bem a palavra. Isso diz respeito ao todo, a palavra como um todo. Porém, é evidentemente importante que essa também é uma realidade para o entendimento das muitas profecias bíblicas. Eu preciso dominar as profecias, eu preciso manejar bem o tema profecia, as escrituras quando o tema é profecia. O próprio Jesus esperava que os seus seguidores estudassem cuidadosamente a escritura na preparação para o seu retorno.
por outro lado, Jesus condenou os líderes religiosos daqueles dias porque eles não reconheceram os sinais dos tempos. Mateus 16, 1-3, ele diz: chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, lhes disse: quando é chegada a tarde, dizeis haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos. Vocês são os mestres da lei. Vocês deveriam conhecer as profecias para entender que elas estão se cumprindo. Vocês não conhecem os sinais e por isso eles estão sendo condenados, acusados. Jesus, na verdade, ele esperava que o povo, durante a sua primeira vinda, reconhecesse a ele e se antecipasse para a sua segunda vinda com base no conhecimento das profecias. Nós fomos chamados, então, tanto para estudar as profecias já cumpridas, como para viver, para conhecer e para viver por esse conhecimento das profecias futuras. As profecias bíblicas e o seu cumprimento literal são incrivelmente fascinantes. Quando você começa a mergulhar profundamente nas profecias, você compara com a história da humanidade e você entende que a maioria delas já se cumpriu. Isso é extremamente incrível, é de se fascinar, mas mais que fascinados, nós precisamos viver na certeza de que todas elas vão se cumprir. Agora, não é tão simples o entendimento da profecia bíblica. É por isso que muitos abandonam esse estudo. Para nós entendermos a profecia bíblica, é mais ou menos como nós tentarmos encontrar um caminho através de um labirinto de ruas e avenidas em meio a um tráfego de uma grande cidade, de uma megalópole. Isso pode ser muito difícil, principalmente se você estiver sem GPS e se você não souber para onde está indo. Em função disso, quando muitas pessoas se propõem a entender Apocalipse, entender escatologia, muitos se sentem perdidos, frustrados, desconectados. Realmente, o desafio que envolve as maiores dificuldades de interpretação da palavra de Deus são aqueles que dizem respeito às profecias do fim dos tempos. Infelizmente, também, especulações, abordagens incompletas, sem fundamento bíblico, descuidadas, muitas vezes baseadas em percepções, em interpretações pessoais, são comuns. E também, infelizmente, elas têm prevalecido quando o assunto é profecia bíblica. Logo, amados, o que nós precisamos entender é que, como igreja, nós não podemos negligenciar esse estudo, porque ele pode ser perigoso para a nossa saúde espiritual. Paulo deu tanta importância para esse assunto, ele destacou a importância do conhecimento das profecias, que ele chegou a abordar esse tema em todos os capítulos de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 5, ele diz: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão na noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Ainda que o entendimento das profecias seja complexo, Paulo, aqui o apóstolo, entendeu que o essencial
da profecia pode ser compreendido inclusive por novos cristãos, como era o caso da membresia daquela nova igreja em Tessalônica. Ele exortou aqueles novos cristãos a entenderem o porvir, a terem uma noção de escatologia. Nós devemos então não apenas conhecer os benefícios de estudar a profecia, mas também precisamos conhecer as chaves para a interpretação profética. Cada especulação que se possa imaginar já surgiu sobre a identidade do anticristo, a data do arrebatamento, o início da batalha do Armagedon. Cada especulação que você possa imaginar já foi feita. Então, para dar sentido a tudo que nós vamos estudar, nós precisamos considerar um paradigma simples. Esse paradigma diz respeito a fatos. Nós precisamos nos apegar e analisar fatos. A revelação profética, ela inclui fatos definidos, claramente definidos. Então nós sabemos, Cristo Jesus voltará para os seus, Ele julgará o mundo, haverá um tempo de grande tribulação na terra no fim dos tempos. O conflito final será vencido por Jesus e daí para frente e assim por diante. Então são fatos indiscutíveis, claramente desenhados pela profecia. Só que além dos fatos, com o que mais nós temos que lidar? Com os pressupostos. O que isso significa dizer? A profecia factual, ela faz por nós muito e não mais. Ela nos diz muito e não mais. Então, para ir além daquilo que a profecia factual nos diz, nós temos que necessariamente fazer certos pressupostos. Se eles estiverem corretos, eles irão nos guiar para conclusões válidas. Se não, eles podem nos levar para especulações sem fundamento e até para heresias. Por exemplo, nós podemos assumir que a Rússia vai invadir Israel nos últimos dias. Se isso é ou não um fato, se é ou não factual, depende da legitimidade da interpretação nossa da profecia de Ezequiel, lá em Ezequiel 38 e 39. Então, muito do que nós vamos definir vai depender desses pressupostos com base na palavra. Outro tema que nós vamos ter que lidar são as especulações. Especulações, quando o assunto é profecia bíblica, são palpites puramente calculados e baseados em pressupostos. Em muitos casos, essas especulações não têm nenhuma base em fatos proféticos bíblicos. Na maioria das vezes, os argumentos estão fundamentados em sonhos, em visões e em interpretações pessoais. Nós cremos que Deus fala através de sonhos, nós cremos que Deus fala através de visões, mas quando o assunto é escatologia, Deus não vai dar nada novo através de sonhos e visões, além daquilo que Ele já nos deu nas profecias. Então, um dos desafios de se entender a profecia bíblica é que as pessoas a abordam com diferentes métodos de interpretação. Várias abordagens à escatologia, ao estudo dos últimos dias, surgiram na igreja cristã. Entre os evangélicos, 3 ou 4 escolas principais de pensamento têm sido propostas. A maioria dos cristãos evangélicos é pré-milenista. Há alguns que são amilenistas e ainda os pós-milenistas. Vamos entender isso agora de forma
importante para nós, de forma profunda, porque tudo que nós veremos aqui será a partir de uma dessas 4 escolas, 3, 4 escolas, ok? Então nós temos os amilenistas, nós temos os pós-milenistas e nós temos os pré-milenistas. O pré-milenismo ainda se divide entre pré-milenismo histórico e pré-milenismo dispensacional. Por isso que são 3, 4 escolas, porque o pré-milenismo ainda se divide em 2. Todas essas escolas nasceram de interpretações feitas do período de 1000 anos citado em Apocalipse. A saber, Apocalipse 21:3, então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançando-o no abismo. Fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Apocalipse 24:6, vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo, dispensacional ou histórico, são termos definidos por essas escolas escatológicas que dividem opinião entre os cristãos evangélicos. Vamos estudar cada uma delas para que esses conceitos fiquem bem claros para todos nós. Pós-milenista, essa é uma escola de pensamento que afirma que o milênio deve ser interpretado simbolicamente e que ele representa a era da igreja. Esse milênio, segundo os pós-milenistas, é um sinônimo da era da igreja. Então, como é que isso funciona? No pós-milenismo, o poder de Satanás é visto como superado, como sendo superado pelo poder do Evangelho. Conforme o Evangelho for sendo pregado, será iniciado o milênio, onde o mundo inteiro será evangelizado e a maioria das pessoas será convertida. Pós-milenistas acreditam que durante esse milênio, ou essa era da igreja, a igreja é chamada a vencer a incredulidade, a converter as massas, a governar a sociedade pelo mandato da lei bíblica. E somente após o sucesso da igreja, o sucesso do cristianismo na terra, Cristo retornará e anunciará que seu reino foi realizado. Defensores do do pós-milenismo, incentivam cristãos a dominar sobre a terra, a tomar posições em governos políticos, a fim de inaugurar o reino de Deus na terra. Aqueles que sustentam essa perspectiva acreditam que o mundo irá melhorar, até que ele esteja completamente e inteiramente cristianizado
e nessa ocasião, então, Cristo voltará para um reinado já florescendo em paz. Essa foi uma visão muito popular no início do século XX, só que com o resultado das guerras mundiais desse século, da Grande Depressão e do avassalador agravamento da maldade na sociedade, essa visão foi sendo eliminada, foi diminuindo. Muitos que anteriormente defendiam visões pós-milenistas, nesse século, com tudo que aconteceu, adotaram a posição amilenista ou pré-milenista. No entanto, hoje, o pós-milenismo está ganhando um ressurgimento. Agora, atualmente, ele continua a promover a entrada do reinado antes da vinda do rei. Parte, inclusive, dos apóstolos nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo, tem recebido influência dessa visão. Há livros que têm influenciado fortemente a igreja. Um deles se chama Escatologia Triunfante, de Hector Torres, e outro se chama Escatologia Vitoriosa, de Harold Heberle. Esses dois livros estão moldando a visão de muitos líderes e de muitos apóstolos, inclusive, sobre a visão escatológica, sobre o fim dos tempos. Então, segundo essa linha teológica aqui, chamada de preterismo parcial, não haverá arrebatamento, não haverá tribulação, não haverá anticristo, e as profecias sobre o fim dos tempos se cumpriram com a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Então nós cremos que sim, os cristãos têm que assumir posição de liderança na sociedade, de influência na sociedade. Nós cremos sim que o reino de Deus precisa se expandir nas 7 montanhas de influência cultural. O reino de Deus precisa influenciar as artes, a mídia, os esportes. O reino de Deus precisa influenciar a economia, a política. O reino de Deus precisa influenciar a educação. Esse é um desafio que a igreja possui. Porém, com o objetivo final de ganhar almas para Cristo e de preparar de antemão já o futuro reinado milenar de Jesus com a vinda de Jesus. Porém, nós cremos que vai haver arrebatamento. Nós cremos que o anticristo vai se levantar. Nós cremos que haverá uma tribulação. Então, para defender essa tese, os preteristas precisam ignorar a literalidade da Bíblia. Atualmente, com a pandemia mundial, com a epidemia mundial, ou com a pandemia que nós enfrentamos, e com as evidências de uma iminente implantação de uma nova ordem mundial, muitos defensores desse pensamento vão precisar rever a sua teologia. Nós temos ainda, além dos pós-milenistas, os amilenistas. Essa abordagem não vê o milênio de qualquer forma na Terra. Para os amilenistas, eles entendem que essas profecias sobre o milênio se cumprirão na eternidade. As referências bíblicas todas para os 1000 anos são interpretadas simbolicamente. Então, nessa linha de interpretação, a era da igreja termina com a volta de Cristo Jesus para julgar o mundo e para inaugurar, na verdade, a eternidade. As promessas de Deus feitas a Israel, todas, são vistas como sendo cumpridas na igreja.
A igreja seria um novo Israel da nova aliança. Então, para eles não há distinção entre Israel, profecias destinadas a Israel, e igreja, e profecias destinadas à igreja. Portanto, os amilenistas não veem, não concebem nenhum futuro específico para a nação de Israel. Eles veem a era da igreja como uma era de conflito entre bem e o mal, que culmina com o retorno de Jesus. Os amilenistas, então, eles não acreditam em um reinado literal na terra após a segunda vinda de Jesus. Eles tendem a espiritualizar, a alegorizar as profecias sobre o milênio, e eles atribuem à igreja profecias ainda não cumpridas em relação a Israel. Aqueles que sustentam o amilenismo também acreditam que Satanás já foi vencido na primeira aparição de Cristo na terra há 2000 anos atrás. Além disso, os adeptos do amilenismo diferem quanto a se o milênio está sendo espiritualmente cumprido atualmente na terra ou se ele está sendo cumprido pelos santos no céu. Eles defendem que o céu, e não o reino milenar, virá imediatamente após a segunda volta de Jesus, e que a vinda de Cristo Jesus virá após a tribulação e o anticristo. Aqueles que defendem essa visão também não adotam uma simples, clara e literal interpretação das Escrituras. Falamos sobre pós-milenistas, falamos sobre amilenistas, e vamos agora entender os pré-milenistas, porque o que nós cremos está muito mais próximo de pré-milenismo do que de amilenismo e pós-milenismo. A diferença básica entre o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacional está nos seguintes fatos. O pré-milenismo histórico, ele vê a segunda vinda de Jesus e o arrebatamento como um único evento. Então, para eles, não haverá o arrebatamento e a segunda vinda de Jesus. Para eles, o arrebatamento e a segunda vinda é uma coisa só. Eles creem que haverá tribulação, mas aí arrebatamento e segunda vinda são eventos únicos. Enquanto o pré-milenismo dispensacional crê que o arrebatamento e a segunda vinda são dois eventos distintos. Ainda o pré-milenismo defende que a igreja passará pela tribulação. O pré-milenismo histórico defende que nós vamos passar pela tribulação, enquanto que o pré-milenismo dispensacional, também chamado de dispensacionalismo, acredita que a igreja será arrebatada e não passará pela tribulação, ainda que haja divergências quanto a esse assunto. Quando o tema é a tribulação, essas divergências se dão da seguinte forma. Vamos repassar, antes de seguir, vamos repassar então milenismo, pré-milenismo, pós-milenismo, amilenismo. Vamos lá então, pós-milenismo. O milênio seria a era da igreja, onde, através da pregação do evangelho, as massas no mundo inteiro se converteriam, a lei de Deus seria aplicada nas nações, os cristãos tomariam os governos das nações e Jesus voltaria para reinar num reino já implantado. Amilenismo. Não vai haver milênio, Jesus vem e já é o juízo final, depois da tribulação. Pré-milenismo histórico, haverá uma segunda vinda, que é para eles o arrebatamento, aí entre o milênio e o juízo final, e o pré-milenismo dispensacional, que é o que nós cremos, um arrebatamento, 7 anos de tribulação, a segunda vinda com a igreja, o milênio e aí o juízo final. Agora, mesmo entre os dispensacionalistas, há divergências entre quando vai acontecer o arrebatamento. Quando o assunto é esse, então, em relação à tribulação, alguns creem
que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Esses são os pré-tribulacionistas. Outros ainda defendem que a igreja será arrebatada no meio da tribulação, depois dos 3 anos e meio e antes dos 3 anos e meio finais, em que o anticristo se revelará e exigirá adoração, e que aí o mundo vai realmente viver os piores dias já vividos desde que o mundo é mundo. Há aqueles ainda que acreditam que o arrebatamento acontece pós-tribulação e que a igreja passaria todo o período de tribulação na terra. Nós vamos depois mergulhar em arrebatamento para entendermos por que cremos que nós seremos arrebatados antes da tribulação. Creia e entenda que mesmo entre aqueles que defendem as teorias do pré-milenismo dispensacional, há divergências entre as posições em relação ao arrebatamento, quando esse arrebatamento acontece. Apesar dessas diferenças com relação ao arrebatamento da igreja, pré-milenistas geralmente acreditam na futura restauração do Estado de Israel e na eventual conversão dos judeus, não de todos, mas de muitos judeus, no período da tribulação. Nós vamos mergulhar profundamente nesses temas aqui em sala de aula, para entendermos o que cremos e por que cremos como cremos. Segundo os cristãos pré-milenistas dispensacionais, o arrebatamento é o grande próximo evento profético a ser cumprido. Segundo o dispensacionalismo, esse evento vai encerrar a era da igreja na terra, abrindo o caminho para a tribulação, para o anticristo e também para o nosso destino final e o retorno de Jesus Cristo. Paulo falou o seguinte sobre o arrebatamento, 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. O que nós entendemos aqui, claramente, é que os cristãos primitivos, a igreja primitiva, era inquestionavelmente pré-milenista. Estudos vão demonstrar que o pré-milenismo era a visão dominante sustentada durante os primeiros 3 séculos da igreja primitiva. Pré-milenistas acreditam que o arrebatamento, a tribulação e o glorioso aparecimento de Jesus, a gloriosa volta de Jesus, irão acontecer antes do milênio. Durante o milênio, Satanás ficará preso por 1000 anos, e aí sim um reino teocrático, governado pelo rei Jesus, será estabelecido em paz, e por 1000 anos se manifestará na terra. Os justos, os que creem, os cristãos, os justificados por fé, terão sido ressuscitados dos mortos antes do milênio. Então, tanto os cristãos que já morreram, quanto os que estiverem vivos, todos esses terão seus corpos glorificados. Os que já morreram ressuscitarão com corpos glorificados, e os que tiverem vivo terão seus corpos transfigurados, terão seus corpos glorificados. E todos os que creem, tanto os que morreram antes do arrebatamento, quanto os que estiverem vivos no arrebatamento, participarão das bênçãos de Deus no milênio. Apocalipse 20, verso 4, vi também tronos, e nesses se assentaram aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar,
E vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinado com Cristo durante 1000 anos. Então, além dos ressuscitados, além dos que tiveram seus corpos glorificados no arrebatamento, aqueles que não negaram a Jesus durante a tribulação, que foram decapitados por causa do seu testemunho, que não receberam a marca da besta, esses também viveram e esses também vão reinar com Jesus durante os 1000 anos. Isso é o que a igreja primitiva cria até o 3º século, quando houve o concílio de Nicéia, até o 3º século, quando o Império Romano assume o cristianismo como a sua religião oficial. Então, nesse início de 3º século, uma abordagem alegórica das Escrituras começou a dominar o pensamento teológico. Nessa fase aqui, a filosofia substituiu o estudo da Escritura e o pré-milenismo caiu em descrédito. Somente após a Reforma Protestante, em 1517, que houve esse renascimento do pensamento dispensacionalista, do pensamento pré-milenista. Mais tarde, no século XIX já, institutos bíblicos e escolas cristãs em toda a América do Norte, principalmente, começaram a enfatizar uma interpretação literal da Bíblia. E com isso houve um retorno ao pré-milenismo. Hoje, apesar de pensamentos teológicos antagônicos, o pré-milenismo é a visão milenar dominante, com base numa interpretação literal das Escrituras. Uma das mais importantes chaves para estudar a profecia bíblica é exatamente essa, é a literalidade dos textos, é a interpretação do texto literal, é interpretar o texto literalmente. Essa é uma das regras básicas de interpretação bíblica. Se o sentido literal faz sentido, não procure nenhum outro sentido, sob pena de resultar em um absurdo ou em uma heresia. Então, a chave de interpretação profética e de interpretação bíblica é essa. Se a Bíblia está dizendo o que está dizendo, isso faz sentido, não procure outro sentido, sob a pena de se criar uma heresia, de se resultar em um absurdo. Se o sentido literal faz sentido, nós não precisamos procurar outro sentido. Quando nós lemos a Bíblia, nós tomamos literalmente as declarações dela sobre o nascimento de Jesus em Belém, sobre o seu ministério na Galileia, sobre os seus milagres, sobre as curas dos enfermos, a ressurreição dos mortos. Nós cremos que ele foi crucificado e sepultado, como a Bíblia declara, e nós cremos que ele literalmente ressuscitou dos mortos. Então, por que nós não deveríamos crer literalmente que ele voltará um dia? É evidente, indiscutível, que a Bíblia algumas vezes usa linguagem alegórica, que a Bíblia algumas vezes usa linguagem figurada. Por exemplo, Jesus é chamado de Cordeiro 28 vezes no livro de Apocalipse. Isso não significa e não deve significar que ele é literalmente um cordeiro. O termo cordeiro, em referência a Jesus, se destina a nos dar uma imagem simbólica de Jesus como o nosso sacrifício expiatório. Mas o uso simbólico do cordeiro não elimina a verdade literal de que ele é o nosso sacrifício expiatório. No entanto, ele não é literalmente um cordeiro. Um importante princípio, então, para nos ajudar a interpretar a profecia literalmente, é interpretá-la
comparando profecia com profecia. As profecias tecem seu caminho a partir dos primeiros capítulos de Gênesis, e elas vão até o fim de Apocalipse. Então nós precisamos comparar escritura com escritura, a fim de verificar todo o ensino, o macro ensino sobre assuntos proféticos. Fazendo isso, uma imagem completa e precisa se forma sobre o que Deus irá fazer e como e por que Ele irá fazer. Se nós compararmos as profecias da primeira vinda de Jesus com as profecias da segunda vinda de Jesus, se nós usarmos esse método, a que conclusão nós chegamos? As profecias da primeira vinda de Cristo Jesus foram cumpridas literalmente nos mínimos detalhes. Portanto, qual motivo nos levaria a acreditar que as profecias da sua segunda vinda não serão cumpridas literalmente também? Tudo que foi dito sobre Jesus na sua primeira vinda se cumpriu à risca. Por que sobre a segunda vinda não se cumpriria literalmente? Para entendermos isso melhor, nós precisamos dar uma passada por profecia messiânica. Por quê? Porque o Novo Testamento baseou toda a sua apologética nos fatos de que Jesus era o Messias previsto no Antigo Testamento, e que essas previsões foram conclusivamente cumpridas na vida de Jesus. O Novo Testamento todo reconhece o valor de usar a profecia preditiva e o seu cumprimento como uma evidência apologética para comprovar que o cristianismo é confiável e é sobrenatural, para comprovar que Jesus é o Messias. O próprio Jesus ensinou repetidamente que essas profecias devem ser cumpridas. Ele disse em Mateus 5,17, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim revogar, mas vim cumprir. Então, sob a direção de Deus, Jesus se submeteu completamente ao curso que as profecias traçaram. Ele, Jesus, considerou os detalhes da sua vida e da sua morte como eventos que precisavam acontecer, porque estavam escritos na palavra de Deus, porque haviam sido profetizados. O propósito da profecia messiânica era fazer o Messias conhecido depois dele ter cumprido aqueles eventos previstos. Essas profecias serviram o propósito de sinalizar a sua chegada. Os escritores do Novo Testamento insistiram que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias, com base em 3 argumentos essenciais. 1, a ressurreição de Jesus. 2, relatos das testemunhas sobre aquilo que aconteceu, que são os 4 evangelhos. E o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Semanas após a ressurreição, os cristãos da igreja primitiva já estavam proclamando os eventos na vida de Jesus como cumprimento de profecias específicas. Pedro faz um sermão onde 3.000 pessoas se convertem. E a base do sermão de Pedro era citar as profecias do Antigo Testamento e provar como isso havia se cumprido em Jesus. Então, Atos 2,16, ele diz assim: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Atos 2,25, porque dele disse Davi. Atos 2,30, Deus levantaria o Cristo para se assentar sobre o seu trono.
Atos 2:31, nessa previsão, disse da ressurreição de Jesus. Então ele vai citando profecias do Antigo Testamento, e ele vai mostrando essas profecias cumpridas em Jesus. Seguindo essa linha de provas, os apóstolos apontaram para o cumprimento da profecia como a prova irrevogável da veracidade da palavra de Deus e de Jesus ser o Messias. O Antigo Testamento, na verdade, ele registra uma infinidade de profecias sobre a raça humana, a nação de Israel, a igreja e eventos futuros em geral. No entanto, as profecias mais importantes hoje são aquelas que falam sobre a vinda de Jesus. Essas não são apenas provas textuais isoladas. O Antigo Testamento inteiro aponta para a vinda do futuro Messias. Mesmo antes do tempo de Jesus, os judeus reconheceram que muitas dessas previsões eram messiânicas. Então, não há como nós tratarmos de todas as profecias. São cerca de 120 profecias. Mas eu vou citar 10 delas como exemplo. Então, Gênesis 3,15 fala sobre a semente da mulher, a sua semente. Deus está falando para Eva. O assunto, o Messias precisa ser semente da mulher. Gálatas 4,4, ele é nascido de mulher. Gênesis 12,3, serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Deus está dizendo isso a Abraão. Então esse Messias precisa ser um descendente de Abraão. Mateus 1:1 já está dizendo que ele é filho de Abraão. Gênesis 49:10, o cetro não se arredará de Judá, ou seja, ele tem que ser da tribo de Judá. O Messias tem que ser da tribo de Judá. Lucas 3:33, ele é de Judá. Isaías 9:7, sobre o trono de Davi. O tema é, ele tem que ser o herdeiro de Davi. Lucas 1:32, Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Miqueias 5:2, Belém, de ti me sairá o que será senhor em Israel. Ele tinha que nascer em Belém. Lucas 2:4-7, ó cidade de Davi chamada Belém, a cidade de Davi chamada Belém, e deu à luz o seu filho primogênito. É um texto que fala sobre José e Maria indo até Belém, e ali eles têm um filho primogênito. Isaías 7:14, uma virgem conceberá. Ele tinha que nascer de uma virgem. Mateus 1:23, a virgem conceberá, a virgem concebeu. Salmo 2:7, tu és meu filho. Ele é declarado filho de Deus. Mateus 3:17, Jesus está se batizando e os céus se abrem para que Deus diga, esse é o meu filho amado. Simplesmente para que se cumpra o que foi profetizado em Salmos 2:7. Ele tem que ser o filho de Deus. Então Deus vem para falar, esse é meu filho. Isaías 53:3, ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, ou seja, rejeitado pelos seus. João 1:11, e os seus, e Israel, não o recebeu, e os seus não o receberam. Salmo 41:9, até o meu amigo íntimo, meu próprio amigo íntimo, se levantou contra mim. Ele teria que ser traído por um amigo. Quando Judas vai trair Jesus, ele diz, amigo, aqui vieste. Zacarias 12:10, para mim a quem transpassaram. Ele teria que ter uma morte na cruz, transpassado pelos cravos, pelos pregos. Então, Mateus 27:23, seja crucificado. Essas são 10 apenas, de cerca de 120 profecias sobre Jesus, que se cumpriram em Jesus. Outro claro exemplo é encontrado no relato de Mateus a respeito dos magos. Eles chegaram dizendo, onde está aquele que nasceu rei dos judeus? Nós vimos a sua estrela quando ela ergueu-se e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ele ficou perturbado, toda Jerusalém com ele. Quando reuniu todos os principais sacerdotes e mestres da lei, ele perguntou a eles onde o Messias nasceria. E eles lhes disseram, em Belém de Judá, ou em Belém da Judéia,
porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. É Mateus 2, 5, 6, citando Miqueias 5. Esses mestres judeus que Herodes consultou, estavam todos cientes da profecia de Miqueias, muito antes de Jesus ser revelado. No entanto, pessoal, vamos lá, Miqueias havia falado essas palavras 700 anos antes. 7 séculos antes, ele anunciou a cidade que Jesus iria nascer, com explícita precisão, com relação à exata localização desse nascimento. O Evangelho de Lucas também recorda uma antiga profecia cumprida, relacionada à entrada de Cristo em Jerusalém. Lucas 19, 33, 36 diz: quando soltaram o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que soltais o jumentinho? E eles responderam: o Senhor precisa dele. E trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima, e indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. Ok? Jesus entrou em Jerusalém num jumentinho. O profeta Zacarias escreveu, Zacarias 9:9: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Utilizar jumentos para viajar era comum durante aquele tempo, mas referir-se especificamente a um asninho, filho de jumenta, demonstra um nível de precisão que parece não ter outra explicação além de ser profecia preditiva. Espantosamente, Zacarias escreveu essas palavras em torno de 550 anos antes do evento. Em ainda outra profecia, Mateus compartilhou a motivação financeira por trás da traição de Jesus por Judas Iscariotes. Mateus 26, 14 e 15. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar e eu vou-lo entregarei? E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Mateus notou que um profeta do Antigo Testamento havia previsto anteriormente essa específica quantidade de dinheiro. Pesaram, pois, por meu salário, 30 moedas de prata. Além das profecias bíblicas do Antigo Testamento, nós temos tipos de Jesus. José, no Egito, foi um tipo de Jesus. Ele foi vendido pelos seus irmãos pela mesma quantia em moedas de prata. Então, essas são apenas 3, além das 10, de 120 aproximadas profecias distintas do Antigo Testamento sobre a primeira vinda de Jesus. Elas são como peças de um quebra-cabeça. Cada profecia é como uma imagem e apresenta um elemento distinto da vida e do ministério de Jesus, mas a imagem inteira retratada por estas peças só pode ser vista depois do cumprimento das profecias. Foi só depois que todas elas se cumpriram que as pessoas conseguiram entender que o Messias era Jesus. As chances, para vocês terem uma ideia, de todas essas 120 profecias serem cumpridas na vida de um único homem, é uma chance em 84, seguido de 131 zeros. Ou a mesma probabilidade de você encontrar uma agulha num palheiro do tamanho do estado do Texas, num palheiro de 1 metro de altura. Essas 120 profecias sobre a primeira vinda de Cristo são provas irrefutáveis da origem divina das Escrituras e da verdade do cristianismo. O impacto coletivo
dessas profecias e o seu cumprimento nos evangelhos são irrefutáveis argumentos sobre quem Jesus é. Ele é o Messias. Agora, se essas profecias se cumpriram literalmente, detalhadamente, precisamente, o que será que acontecerá com as profecias futuras? Como se cumprirão essas profecias? O preciso cumprimento das profecias da primeira vinda de Jesus nos dá a certeza de que as 300 profecias da sua segunda vinda também serão cumpridas. Se são 120 aproximadas profecias da sua primeira vinda, são 300 profecias sobre a sua segunda vinda. Se as primeiras se cumpriram, literalmente, as segundas também se cumprirão. Por que que as profecias relacionadas a Jesus, a vinda de Jesus, se cumpriram literalmente? Nós podemos confiar que as profecias relacionadas à sua segunda vinda também se cumprirão dessa forma. A nossa fé no cumprimento das profecias sobre o futuro está fundamentada na profecia passada se cumprindo literalmente, no cumprimento literal de profecias do passado. Então, o fato de que as profecias da Bíblia sempre se cumpriram de uma maneira exata e detalhada, nos garante que, com respeito às profecias não cumpridas, Jesus virá novamente. Ele disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejai vós também. Eu vou preparar lugar, mas quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e os receberei para mim mesmo. Jesus está realmente voltando para arrebatar a igreja, para arrebatar os cristãos e levá-los à casa do Pai. Ele também está voltando para julgar o mundo. Ele também voltará para derrotar o anticristo, para amarrar Satanás e para trazer o reino de Deus à terra, para governar esses 1000 anos. O que nos deixa, igreja, com apenas uma pergunta: quando? Nós precisamos levar a profecia a sério. Nós estamos vivendo dias que antecedem a volta de Jesus. O mundo, muito em breve, estará mergulhado em crise econômica e social, em outras epidemias, em guerras, em fome. As nações do mundo serão desestabilizadas e um líder mundial, conforme a Bíblia nos apresenta, o iníquo, o anticristo, será levantado. A grande tribulação está mais próxima de nós do que a grande maioria imagina. Só que felizes os que guardam as profecias. Olha o que Apocalipse 22:18 diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Bem-aventurados, felizes os que guardam e esperam o cumprimento das profecias. Por quê? Porque eles serão como as virgens prudentes da parábola das 10 virgens. Para esses não vai faltar azeite, eles não serão surpreendidos, eles estarão em estado de alerta. Jesus usou a expressão vigiai em seu sermão escatológico. Marcos 13:35-37 diz: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que porém vos digo a todos, vigiai. E com isso nós encerramos esta sessão.